Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Centro de Treinamento VATSIM Brasil. Esse daqui é o curso IFR e essa é a aula de número 12. Estamos tratando do assunto cartas aéreas e a gente vai falar agora da carta STAR, que é a carta de chegada por instrumento. Bem, fazendo ligação com a sessão anterior, a gente falou das cartas ENRC e as cartas ARC. As cartas ENRC são as cartas de rota e a carta ali de ARC é uma carta de área, onde a gente vai ter ali uma determinada área da ENRC mais detalhada. Bem, não há muita diferença entre a carta STAR e a carta SID. A nomenclatura utilizada tanto na carta de saída quanto na carta de chegada é a mesma. Vão existir alguns detalhes na carta STAR que os senhores vão ver, porque por causa de várias mudanças que aconteceram na parte do espaço aéreo mundial, hoje existem dois parâmetros para se comparar a carta de chegada. Existe a carta de chegada aberta e a fechada, e a gente vai explicar isso daqui nessa videoaula. Então, para isso a gente vai seguir o sumário, a introdução eu já fiz. O desenvolvimento, a gente vai seguir o mesmo padrão das outras videoaulas que a gente vinha fazendo. Eu vou falar sobre a estrutura da carta, vamos falar da função da carta STAR, vamos falar da MSA, vamos falar também de altitude de transição, restrição de altitude, quadro RMK, generalidades, vamos mostrar a carta STAR e por fim vamos fazer a aplicação da carta STAR no simulador. Ok? Então vamos lá. Aqui nós temos uma carta STAR, essa daqui é a carta de chegada padrão por instrumento. Ela é do Rio de Janeiro, a gente vem fazendo nessas videoaulas uma saída de Belo Horizonte, da Pampulha, estamos indo para o Rio de Janeiro. Então essa daqui é uma aproximação pela pista, ou a pista 1 no 0 ou a pista 1 no 5. A gente vai detalhar melhor quando a gente for falar da carta. Bem, mas vamos lá. Com relação à estrutura, assim como na carta SID, nós temos o cabeçalho, onde vão vir várias informações ali, até a altitude de transição vai vir ali, tem as frequências, o indicativo do aeródromo, o nome da carta de chegada. Temos aqui o diagrama da carta, que a gente já vem falando aí, onde vai aparecer a navegação lateral da carta. Temos aqui o quadrante da MSA, e a gente vai também tratar desse assunto. E aqui a gente tem o quadro RMK. Na segunda parte da carta, nós temos ali o nosso cabeçalho, a descrição textual da chegada. Os senhores vão ver que a chegada, muitas vezes, ela possui vários procedimentos em um só, ok? Assim como a saída. Se os senhores lembram das sessões anteriores, eu apresentei na carta de saída várias saídas em uma mesma carta. Então, dependendo da aerovia que os senhores vão tomar para chegar em determinada localidade, existe a carta de um procedimento diferente na mesma carta. Então, nós temos também aqui o quadro de falha de comunicação. Houve alguma falha de comunicação, aí existe um procedimento a ser executado. Bem, a função da carta STAR, então, é o melhor planejamento da descida. Então, tendo uma carta STAR, e as cartas STAR são normalmente feitas em localidades que tem um grande fluxo de tráfego aéreo, então ela facilita o planejamento do piloto quanto à descida, uma vez que ele vem ali especificada a altitude correta, as restrições necessárias para que o piloto consiga fazer uma aproximação segura. Ela faz um fluxo de tráfego ordenado. Então imagine um controle de tráfego aéreo, se as aeronaves obedecerem às cartas de chegada, elas vão vir praticamente em fila. Vai ter logicamente a separação ali por conta da aproximação, que há necessidade de fazer essa separação, mas elas vão vir executando o mesmo procedimento. Há uma diminuição da comunicação de rádio, uma vez imagina 10 pilotos fazendo uma aproximação, por exemplo, num determinado aeródromo, e esses 10 pilotos sendo vetorados. Então, a vetoração é justamente o controle de tráfego aéreo, mandando um piloto curvar à direita tantos graus, curvar à esquerda tantos graus.
Imagine a quantidade de informações que teria na rede rádio e todo mundo escutando essa rede rádio. Então poderia confundir. Então um procedimento padrão, a partir do momento que é autorizado a executar determinado procedimento, aquela aeronave só vai ter que reportar determinadas situações nos pontos de notificação obrigatório, não mais ficar toda hora tendo que responder ou tratar algum assunto, talvez até desnecessário com o controle. A diminuição da comunicação rádio que eu falei, separação de obstáculos. Então a carta também, o objetivo dela é fazer com que os pilotos eles tenham essa separação de obstáculos. Então, por exemplo, lá na MSA os senhores vão ver que vai ter um balizamento ali da altitude mínima para chegar em determinado setor. Então essa altitude ela vai garantir uma separação mínima ali da aeronave entre o obstáculo, seja ele uma montanha ou qualquer outro obstáculo que possa colocar em risco o voo. Bem, como eu falei, a simbologia utilizada na carta SID é igual à utilizada na carta STAR, logicamente com algumas observâncias. Então a MSA ela garante a separação mínima de 1000 pés entre a aeronave e obstáculos em um raio de 25 milhas náuticas de um rádio auxílio. Como eu já disse na carta SID, a MSA é a altitude mínima do setor. Nesse caso aqui específico, eu vou demonstrar esse caso aqui desse setor dessa carta. Então vamos lá. Então deixa eu só aumentar aqui. Então só para que os senhores entendam. Então aqui ele vai colocar aqui o setor de 25 milhas náuticas em relação ao VOR de Caxias. Então aqui tem o VOR de Caxias, que é esse daqui, e ao longo desse setor aqui da MSA em volta aqui do VOR de Caxias, ele vai colocar os mínimos, a altitude mínima aí entre os obstáculos. Então só para que os senhores entendam. Então vou colocar aqui primeiro na cor azul, aqui ó, do setor que vai de 090, deixa eu diminuir o tamanho dessa seta. Então que vai de 090, tá bem aqui, a 160, a restrição de altitude mínima desse setor aqui ó, é de 6.300 pés, ok? Até 10 milhas náuticas do VOR. Então até 10 milhas náuticas do VOR, a restrição aqui é de 6.300 pés. Chegou a 10 milhas do VOR, a restrição passa a ser de 5.500 pés. De 160 graus, agora eu vou colocar na cor vermelha, até 270 graus, então a partir daqui também, ó, aí a restrição vai ser de 9.500 pés até chegar a 10 milhas do VOR de Caxias. A partir de 10 milhas náuticas passa a ser 5.500 pés. Agora, chegando pelo setor sul aqui, ó, em qualquer posição do setor entre 270 e 090 graus, a restrição sempre será de 5.000 pés, conforme explicado aqui, ok? Muitas vezes vai acontecer isso, pessoal. Então aqui foi colocada aqui uma restrição aqui, ó, de 10 milhas náuticas, e a outra restrição aqui maior de 25 milhas náuticas, ok? Beleza. A altitude de transição ela vai funcionar assim como funcionava na carta SID. A diferença é que na carta SID, quando você decolava, quando passava da altitude de restrição, você fazia a correção do altímetro para 1 no 0 no 3. Aqui é o contrário. Os senhores estão vindo do nível de voo e passando para a altitude. Então vai funcionar da seguinte maneira. Suponhamos aqui que nós temos um aeródromo que tenha a aferição barométrica da localidade 1 no 0, 1 no 8. A altitude de transição que aparece aqui é a que está na carta, ok? Então a gente colocou aqui na cor azul essa faixa simbolizando a altitude de transição. E aqui a aeronave, deixa eu até voltar aqui, ó. Então a aeronave, quando ela bloquear aqui a altitude de transição,
ela estava a 1 no 0, 1 no 3, que ela estava acima da altitude de transição, ela vai aferir a próxima pressão atmosférica, que no caso é a pressão atmosférica do local. Então lembrar, passou a altitude de transição, ele tem que fazer a correção do altímetro. E aí ele vai passar de nível de voo para altitude. As restrições de altitude funcionam da mesma maneira que do que a gente já tinha visto antes. Então aqui nós temos uma restrição de 8.000 pés. Então se ela tiver essa barra na parte de baixo aqui, significa que essa restrição você tem que estar acima de 8.000 pés. A barra acima, vocês têm que estar abaixo de 8.000 pés. Lembrar que duas barras na restrição, tanto na parte superior quanto inferior, significa que nesse caso específico você tem que estar nesse ponto a 8.000 pés, ok? E aqui nós temos uma outra situação, que quando nós temos duas altitudes, no caso aqui 2 níveis de voo, entre duas barras. Então significa que nesse ponto específico a aeronave tem que estar entre 9.000 a 12.000 pés. Nós temos aqui o quadro RMK. Normalmente, pessoal, não há como colocar na primeira página da carta STAR todas as informações complementares necessárias a esta aproximação. Então, na maioria das vezes, o que a gente vai ver aqui é isso daqui, ó. As informações complementares estão no verso, vão estar no verso, beleza? Eu até coloquei aqui. E algumas generalidades. Bem, imagine uma aeronave que esteja voando bem mais rápido do que duas aeronaves em aproximação, e a aeronave que está atrás esteja mais rápida do que a aeronave que está na frente. Se o controle de tráfego permanecer ou deixar do mesmo jeito, as aeronaves podem vir a se colidir. Então, na maioria das vezes, os senhores verão isso daqui, ó, essas situações aqui nas cartas STAR. O que são essas situações? São esperas. As esperas servem justamente para ajustar essa separação ou por algum problema que esteja acontecendo no aeródromo. Vou dar um exemplo que pode acontecer. Uma aeronave, lógico, algumas situações podem ocorrer e a aeronave tem que ir para o aeródromo de alternativa. Mas vou dar um exemplo. Uma aeronave pousou, ok? Está demorando sair da pista, ou livrar a pista por um problema, ou vai ter que ir, por exemplo, um reboque lá buscar a aeronave, ou então a aeronave que está à frente está muito devagar e você iria colidir com a aeronave à frente. Então o controle solicita que os senhores façam esperas. Então as esperas elas servem justamente para a aeronave ficar aqui no aguardo até livrar até que seja autorizado e dê continuidade no voo. Outra situação também são aeronaves que chegam muito alto a determinado procedimento. Então a aeronave ela está alta e aí o que ela faz? Ela permanece numa espera para justamente perder a altitude e só então continuar o procedimento. Essa questão de espera será uma videoaula específica desse módulo. Então, se eu não me engano, é a última videoaula, a gente vai tratar somente de assuntos relativos à espera, beleza? Então não precisa se preocupar com isso. Os senhores vão ver que existem vários tipos de espera, dependendo do posicionamento que os senhores bloqueiam o ponto de referência. Nesse caso aqui, ele é um fixo, ok? Nesse caso específico, mas poderia ser um VOR, um NDB e assim por diante. Outra generalidade que a gente vai falar aqui é sobre as STAR aberta e a STAR fechada. Qual é a diferença entre a STAR aberta e a STAR fechada? Bem, um procedimento, eu já até falei nas cartas ENRC, ele inicia com a carta CID. Lógico, a gente tem as cartas ADC e PDC, que são as cartas ali do aeródromo. Mas em voo, nós temos a carta CID, e aí nós temos a carta de rota, a carta STAR. E se os senhores lembrarem da videoaula NRC lá no início, eu falo que tem as cartas de aproximação por instrumento. Ok, a carta STAR aberta funciona da seguinte maneira. A aeronave vai executar uma carta STAR até o último ponto da carta
E daí então na própria carta ela vai ter uma trajetória paralela, porém oposta à cabeceira de pouso. Então aqui a gente tem um exemplo muito claro aqui, que é justamente essa carta, inclusive a carta que a gente vai executar hoje. Então ela tem como último fixo aqui um NDB, o NDB Nova, ok? Lá em Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro. Então esse NDB é o último ponto. A partir daí nós temos aqui, ó, vou até colocar o pontinho aqui, ó, nós temos essa simbologia aqui, ó, marcando aqui um QDR 275 desse NDB. Esse QDR, ele é justamente, ó, se os senhores notarem, ele é, ó, paralelo à pista 1 no 0, porém a pista 1 no 0 tá para cá e a pista e o QDR está no sentido oposto. Isso significa que quando bloquearmos aqui, ó, a gente vai bloquear o NDB, vai curvar nesse caso aqui à direita e vamos manter esse rumo magnético, ou melhor dizendo, esse QDR, até que o controle de tráfego aéreo fale o que os senhores terão que fazer. Por exemplo, curve para a proa tal e execute a aproximação visual. Estou dando um exemplo. Na carta fechada, os senhores vão chegar até o último ponto, aqui no caso aqui é Donge, e a partir desse ponto os senhores irão executar uma carta IAC, uma carta de aproximação por instrumento, seja um pouso por ILS, VOR, arco DME e assim por diante. Ok? Então a carta fechada ela vai fazer a ligação com outra carta aérea, que são as cartas de aproximação por instrumento. A carta aérea aberta, estar aberta, os senhores irão tomar um rumo oposto à cabeceira de pouso, porém paralela a essa cabeceira, aguardando a autorização do controle de tráfego aéreo. Beleza? Então vamos lá, agora a gente vai falar sobre a carta estar especificamente. Então vamos lá. Ok, pessoal, a nossa carta interativa, conforme eu já falei, é interessante que os senhores abram com um navegador e não abram com o navegador e abram com o visualizador de PDF. Eu utilizo aqui da Adobe, tá ok? Então, para facilitar até na hora de visualizar. Então vamos lá, então aqui nós temos o tipo de carta aérea, aqui embaixo mantém-se, né, o tipo de carta aérea, carta de chegada por instrumento padrão, né? Carta de chegada padrão por instrumento, as cartas STAR. Localidade do aeródromo, nome do aeródromo. Temos aqui as pistas de aproximação. Nesse caso aqui é a aproximação tanto para a pista 1 no 0 quanto para a pista 1 no 5. Aqui nós temos o nome ou identificação do procedimento. Nós temos aqui Gigsu 1 no Bravo e Tudab 1 no Bravo. Lembrando, pessoal, que a gente disponibiliza essa carta no curso porque talvez elas tenham sido modificadas, mas como eu sempre digo, a cerne do estudo ela é a mesma coisa. Temos aqui a altitude de restrição, de transição, perdão, aí a nossa frequência ATIS, a nossa frequência do centro Curitiba, aproximação Rio e Torre Galeão. Temos aqui a nossa MSA, ok? Temos aqui, ó, um fixo de notificação obrigatório. Lembrar do que eu falei nas cartas ENRC. Então a gente tem aqui, ó, olha a diferença de um fixo de notificação obrigatório para um fixo de notificação não obrigatório. Lembrar aqui que ele é um flyover quando tem esse círculo aqui, ok? E aqui nós temos um outro fixo de notificação obrigatória. E também aqui um procedimento de espera, justamente aqui. Temos aqui um NDB, nesse caso aqui é o NDB fora, de Juiz de Fora. O objetivo dele é balizar esse fixo aqui, ó, que está no QDR 284 de Juiz de Fora. Aqui, se os senhores notarem, olha que a radial 351 do VOR de Caxias. Ela está balizando aqui Ojimuk, ok? Depois de Mavigu até Ojimuk. Lembrar o seguinte, nós temos várias transições.
Se os senhores lembrarem, na carta CID existiam vários fixos que, dependendo de onde o piloto estivesse saindo ou indo, melhor dizendo, dependendo da aerovia, ele iria ter uma transição. Então nós temos aqui a transição Mavigu. Então se a aeronave estivesse vindo e fosse fazer essa aerovia que ela estivesse vindo, passasse por Mavigu, essa seria a transição. Assim como nós temos também aqui a transição Ojimuk, ok? Aqui nós temos aqui um outro fixo flyover com outro procedimento de espera aqui, balizado pela radial 066 de Piraí, ok? E aqui nós temos uma outra chegada. Então note, na mesma carta, deixa eu diminuir aqui, ó, nós temos tanto quem chega, deixa eu diminuir, tanto quem chega por Mavigu, com quem chega por Ojimuk. Temos também aqui quem chega por Mébiga, então depende da transição, beleza? Ok, voltando aqui, nós temos aqui o pessoal que chega por Mébiga, o fixo de notificação obrigatório em Mébiga. Aqui nós temos aqui outro fixo, o Cosru. Temos uma restrição de altitude aqui acima de 11.000 pés e temos aqui um VOR, ok? Que é o VOR de Piraí. Então o balizamento vai ser como na carta CID. Então os senhores vão ver quando eu for executar aqui a carta STAR, é bem tranquilo. Lembrar aqui que os fixos eles são balizados, a localidade dele, ou por um DME ou alguma coisa. Por exemplo aqui, o Mavigu está 95.3 DME de Caxias. Ojimuk 87.1 DME de Caxias e assim por diante, ó. No caso aqui eles estão utilizando o VOR de Caxias para balizar os nossos fixos. O Tinug ele está na radial 066 de Piraí e a 38.7 DME de Caxias. Temos aqui, ó, Vacube, que está a 28.5 DME de Caxias e temos que estar abaixo de 12.000 pés. E ele também está balizado pela radial 116 de Piraí. Continuando aqui, nós temos Jigsu. Então essa daqui é uma chegada, tá ok? Conforme está mostrando ali, ó, Jigsu. E a outra chegada é Todab. Então, ó, Todab está aqui. Então, uma chegada é quem vem por Mébiga e outra chegada é quem vem por Mavigu ou Ogimuk. Esses nomes são bem estranhos, né? Então, aqui, ó, chegando em Jigsu, tem que estar acima de 7.000 pés. E aí, o fixo que vai ser de encontro aí, que vai ser o fixo que poderá ser usado para procedimento de estar fechada. Então, os senhores vão ver que o Tibon normalmente é o primeiro fixo de aproximação na carta IAC, que a gente vai tratar na próxima videoaula. Então, o Tibon aqui ele poderá ser utilizado para fazer um procedimento de chegada e estar fechada. Ou então, na carta aqui aberta, nós temos aqui a proa do HDG para aguardar a vetoração do procedimento de estar aberta. E aqui nós temos tanto o NDB aqui de Nova Iguaçu quanto o VOR aqui de Caxias. Lembrando que no NDB aqui de Nova Iguaçu temos que estar acima de 2.300 pés. Beleza? Dando continuidade aqui na nossa carta, vem a segunda parte, vem aqui a caixa da descrição textual do procedimento de chegada. E vai ser o procedimento que a gente vai realizar. Então, olha só, a gente vai realizar uma chegada do tipo aberta, porque a fechada a gente só vai conseguir executar depois que a gente aprender a fazer a carta IAC. Então vamos lá, aqui nós temos a chegada Jigsu no Bravo, então a gente vai manter a radial 351 de Caxias até Ojimuk. Depois a gente vai curvar à direita no QDMike 177 de Noa até o Tibon. Então aí a gente vai ter que fazer o procedimento de estar aberta ou fechada. No caso aqui, ó, tem dois tipos. A gente não vai fazer a chegada Todab, porque a gente vai estar chegando por Mavigu e não por Mébiga. Todab é essa chegada aqui, ó. Todo esse procedimento aqui, que é o procedimento Todab, ó. Desse jeito aqui, ó.
não é esse que a gente vai estar realizando. A gente vai estar realizando esse procedimento aqui, ó, chegando direto aqui por Mavigu, beleza? Então o procedimento, a gente vai chegar aqui, ó, chegada toda no Gigsu, manter a radial 35 de Caxias até o Jimuki, curvar à direita no QDMIC 177 até Noa e até o Tibon. Então, aí se for a pista 1-0, a gente vai manter o QDMIC 177 de Noa até o NDB Nova, que é o NDB Noa, mesma coisa. Então após a gente vai completar o procedimento autorizado pelo ATC, ou vamos manter na proa 275 e aguardar a vetoração para aproximação final. Na pista 1-5, a gente simplesmente vai completar o procedimento autorizado pelo ATC. A gente vai fazer aqui esse procedimento aqui, a gente vai manter a proa 275 para aguardar a vetoração para aproximação final. Logicamente a gente não vai ter vetoração, ok? Porque não vai ter controle, mas a gente finaliza a videoaula mantendo aqui a proa 275, que nada mais é do que o QDR 275 lá de Noa, ok? Em caso de falha de comunicação, a gente completa a chegada até o NDB Nova e execute o procedimento autorizado pelo ATC. Ah, mas como assim, se falhou a comunicação, como é que o procedimento foi autorizado pelo ATC? Porque anteriormente, quando iniciou a chegada, já foi autorizada a aproximação pelo controle. Ou se durante a vetoração na proa 275 manter essa proa na altitude aqui de 6.300 até 25 DME de Caxias, então curvar à esquerda para interceptar a aproximação final. Então tem esses dois procedimentos aqui. No caso da pista 1-5, complete a chegada até o Tibon e execute o procedimento autorizado pelo ATC. Ok? Então, dando continuidade, a gente vai executar aqui, ó. Deixa eu só chegar aqui onde eu estava. Ok? A gente vai fazer a aplicação da carta no simulador. Então vamos partir agora para a aplicação e configuração da aeronave para fazer a chegada. Ok, pessoal, fazendo ligação com a sessão anterior, nós estávamos vindo aqui com a aeronave nós estávamos vindo aqui, deixa eu aumentar aqui, na proa 207, utilizando a Whisky 2, ok? Se eu não me engano era o Whisky 2 mesmo, é que eu não me lembro agora de cabeça, ok? Estamos a 16 mil pés e agora o que a gente tem que fazer? Olhando aqui para nossa carta, deixa eu abrir aqui nossa carta Star. Então nós vamos bloquear Mavigu justamente quando estivermos a 295.3, 95.3 DME de Caxias. E aí sim a gente vai curvar à esquerda aqui, ó, na proa 171. Só que olha aqui que ele fala aqui na descrição textual: manter a radial 351 de Caxias. Vocês concordam comigo? Olha só, ele até coloca aqui radial 351, mas a radial 351 é justamente 180 graus aqui, ó. Se a gente for colocar o nosso curso, ele é justamente 171, ok? Ele até coloca aqui. Então, para facilitar, o que a gente faz aqui no nosso simulador? A gente vai colocar aqui o curso 171, ó, 171. Que é a direção que a gente vai ter que tomar, ok? Da mesma maneira, a gente tem que saber qual é a frequência aqui do VOR de Caxias, que é 112.30. E aí a gente vai colocar aqui 112.30. 112.30. Vou colocar aqui. Vamos colocar como ativa. A mesma coisa aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Já tá até ali, ó. 112.30. Eu vou deixar nos dois, ok? Provavelmente a gente já vai interceptar aqui o VOR de Caxias. Da mesma maneira, eu vou pegar aqui um NDB de Noa, que é nova, né? Que é 215. E vou colocar aqui tanto no ADF1 quanto no ADF2. Então vamos colocar aqui 215. 5, vou deixar nos dois aqui, ó, 215 também. Ok, tanto no
VOR1 quanto no VOR2, beleza? Vou também colocar aqui, ó, deixar no VOR1 sintonizado para eu ver aqui exatamente o momento de curvar à direita. Vamos ver com relação à restrição de altitude se eu preciso já começar a descer, porque eu estou a 16 mil pés, ok? Ó, a primeira restrição de altitude é abaixo de 12 mil pés aqui, ó, em Vacube. Então o que eu vou fazer? Para já adiantar, é só para eu concentrar na navegação e não me preocupar tanto com a altitude. Eu já vou colocar aqui 12 mil pés. É 12 mil mesmo? Deixa eu só reparar aqui. É, 12 mil pés. Vou manter aqui 12 mil pés. É, 11.900 é abaixo de 12.000, 11.999. Deixa eu zerar aqui novamente. Vou colocar aqui 12 mil pés. Abaixo de 12.000, né? É, 11.809. Esse daqui é do simulador mesmo. Então vou tirar o pause aqui. Olha lá, ele já interceptou o VOR de Caxias. Uma coisa interessante, ó, já está quase chegando aqui. Ó, uma coisa interessante é justamente quando chegar aqui, ó, no nosso simulador aqui, ele já te dá quantos graus você está do VOR de Caxias. Quando nós estivermos a 171, é quando a gente tem que curvar à esquerda. Ele não mandou, na carta não pede que é para você ir para a proa 171 aqui, ó. Então é justamente quando a gente vai curvar à esquerda. Então tá 173 ainda. Vou diminuir um pouco minha velocidade, porque eu estou muito alta minha velocidade. Vou colocar meu VS aqui, ó, e vou colocar aqui menos 800 pés por minuto. E tenho que clicar Alt Cell, senão minha aeronave vai descer mais do que eu preciso, ok? Deixa eu reduzir minha velocidade aqui. Ok, então ó, nós estamos aqui a 173 graus ainda do VOR de Caxias, mantendo aqui o 207. Vamos dar uma olhada se a gente já interceptou o NDB. Provavelmente não, ó. O ADF1, olha lá, ó, ficou na horizontal porque a gente não interceptou ainda. Vou voltar aqui para o VOR1. Olha aqui, já estamos a 172 graus, lembrando que é exatamente a 95.3 DME de Caxias. Quando chegar aqui a 171 eu já vou curvar à esquerda, tá bom? E aí eu vou pausar para mostrar o que a gente vai, qual é o próximo passo. Olha lá, 171 de Caxias. Então já vou curvar 171. Ok, curvamos no 171 e temos que manter aqui 171 de Caxias. Ó, eu vou dar um pause agora. Vou entrar no mapa. Ó, a gente curvou um pouquinho antes, mas como eu disse, ó, não tem problema. A gente curvou um pouquinho antes e vamos manter. O que importa é justamente isso daqui, ó. Nós estamos a 171 graus do VOR de Caxias. E olha aqui o nossa agulha como é que está alinhada com o nosso curso, ok? Nosso próximo fixo é Ojimuki, que está a 87.1 DME de Caxias. Quando a gente bloquear esse fixo, a gente vai curvar à direita na proa 177. Então a gente está 171, vai para 177. Lembrar que é a 87.1 DME. Então vamos aguardar. Então já estamos praticamente quase lá. Olha o que é interessante fazer, ó. Eu tiro o HDG, ok? Que a gente está próximo mesmo. Vou colocar aqui 177. E assim que eu chegar a 177, ó, a 87.1 DME, eu aciono de novo aqui o nosso HDG. Lógico que aqui a gente está sem vento, então se eu tivesse com bastante vento eu não faria isso,
ok? Mas aqui, como a gente está bem próximo, não vai dar uma diferença muito grande. Ó, 90 DME, lembrar que 87.1 DME. Já vamos chegar aqui. 87, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então curvamos agora à direita. Na proa 177. Ó, então fizemos uma curva no 177. Agora o que a gente vai fazer? Ó? Eu não preciso mais do curso por enquanto. O que eu preciso aqui? Ó? Eu preciso colocar agora o meu ADF1. Por enquanto eu não interceptei o ADF ainda. Eu só vou manter aqui o VOR de Caxias porque eu preciso do DME dele, beleza? Somente por causa disso. Então por isso que eu estou mantendo ele aqui. Mas o curso utilizado aqui não vou precisar dele agora. O nosso próximo fixo está a 38.7 DME de Caxias, ok? 38.7, então está ainda longe e está justamente também aqui na radial 066 de Piraí. Então eu posso colocar aqui no VOR2 a frequência de Piraí, que é justamente 115.00. Vou colocar no VOR aqui de Piraí 115.00. Vou colocar no VOR2 aqui e deixo aqui, ó, o VOR1, VOR2, ó, tá aqui, ó. Deixa ele preparadinho aqui. Então estamos abaixo de 12.000 pés. Deixa eu dar uma olhada aqui na carta, ó. Então nós temos que nossa próxima limitação inferior é 7.000 pés. Eu já vou descer para 7.000 pés, porque a restrição que eu tenho aqui é só essa. Eu vou colocar aqui 7.000 pés. Acima de 7.000, então não posso estar em 6.792, não tem problema não. Vou apertar o VS. Vou descer e lembrar de apertar Alt Cell sempre, tá ok, pessoal? A gente está descendo aqui. Notem que eu estou utilizando, eu só curvei à direita e ainda não interceptei ainda o QD Mike de Nova. Então não tem problema, tá ok? Se a gente olhar aqui no mapa, olha o que a gente fez aqui, ó. Justamente aqui nesse ponto que a gente iniciou a curva. Então a gente vai passar, deixa eu ver aqui se a gente passa por próximo fixo que a gente vai passar é Utinug. Deixa eu ver onde que ele está aqui. Está longe ainda. Ó, Utinug está aqui ainda. Estamos a 37.4 milhas de Utinug. Então aqui nós estamos realizando a entrada, não quer dizer que a gente está seguindo essa aerovia aqui não, tá ok, pessoal? É a chegada que a gente está realizando. Estamos a 74.7 DME aqui de Caxias. Ah, lembrar aqui, ó, que Ivreve está 79.1 DME. E está no QDR 284 de Juiz de Fora. Isso daqui a gente pode verificar aqui, ó. Então vamos lá. Então a gente pode colocar aqui no VOR de Juiz de Fora, que é 1730. Vou colocar aqui no 1730. 17, deixa eu colocar aqui no 30.
aqui, ó, no VOR2, o ADF2 que eu coloquei aqui, ó. Lembrar o seguinte, ele aponta, o nosso ADF, ele aponta para o NDB. Então aqui que tem que estar em 284. Então deixa eu aproximar aqui, ó. Então aqui 2, 4, 5, 6, 7, 8, 284 agora, ó. Então deixa eu dar o pause aqui, ó. A gente até passou um pouquinho. Está lá, ó, 69.1 DME no QDR 284. É justamente aqui, ó. Aqui, ó. É justamente esse fixo aqui e breve. A gente até passou um pouquinho dele, ó. Então vamos lá, dando continuidade, eu já posso voltar aqui pro meu ADF aqui, que é o 215. Vou voltar para ele. Ainda não interceptou o NDB. Nosso próximo VOR que eu posso aqui também deixar aqui é o VOR2, que é Piraí. Diminuir um pouco minha velocidade aqui. Se quiser colocar no VOR1 também no VOR1, VOR lá de Piraí, pode fazer para interceptar certinho, não tem problema, ok? Olhando para a carta, nós já passamos por Ivrev, estamos justamente aqui entre Ivrev, justamente aqui nesse ponto que nós estamos, de Ivrev até Utnug, que está, Utnug está a 38.7 DME de Caxias, então a gente ainda está longe, 37. Eu vou dar um pause aqui no vídeo. Quando a gente estiver próximo ao Utnug, eu retorno a videoaula. Ok, pessoal, estamos a 44.3 DME, 7.000 pés, se aproximando de Utnug, que está a 38.7 DME e na radial 066 do VOR de Piraí. Provavelmente nesse momento a gente já interceptou o NDB lá de Nova, tá ok? Mas deixa eu colocar aqui a marcação aqui do ADF. Opa, cliquei 3 errado, tá errado. Aí, agora sim. Ó, já interceptamos o VOR, ó. Mas eu ainda não coloquei ele aqui, ok? Lembrando aqui que quando tiver no 066 que a gente vai estar passando aqui pelo VOR, ó, pelo fixo a Utnug. Então quando justamente essa agulha que tiver aqui, ó, aqui é o 060, 065, 066 vai estar por aqui, ó. E aí a gente passa a fazer a navegação utilizando o NDB. E aí, meu amigo, é só seguir direto ao NDB. Não, aqui eu acho que não existe ponto de notificação obrigatório, ó. Realmente não utiliza. Então a partir de Utnug a gente vai voar direto 177. Lembrar somente da restrição, que tem que estar acima de 7.000 pés até 22.8 DME de Caxias, ok? Que é Gigzo, acima de 7.000 pés, e depois a gente vai ficar acima de 6.300. Só lembrar desse ponto aqui que a gente vai descer aqui para 6.400 por aí. E a partir daí a gente vai manter essa altitude, ok? Então a gente está a 38 aqui, ó, 38.5, ponto 4, ponto 3. Quanto que é mesmo? Utnug 38.7. A gente já passou dele na realidade, né? Beleza, vamos ver então se a gente já tem o NDB. Olha aqui, ADF1, olha como é que fica certinho, ó. Se a gente fizer tudo corretamente, ó. Olha o nosso NDB aqui, ó. Como está certinho aqui o nosso HSI. Estamos a 36.6 DME.
Lembrando que depois que a gente passar 28.5 DME, a gente vai, ou melhor, 22 DME.8, a gente vai baixar para 6.400 pés. Se quiser já deixar aqui 6.400, pode deixar, não tem problema não, tá? Opa, 6.498, um pouquinho acima de 6.300. Vou colocar 6.398, que aqui já é do simulador, bug do simulador. Uma coisa que eu esqueci de falar para os senhores, e logicamente tem que fazer, é ligar o Land Lights abaixo de 10.000 pés, ok? Em algumas situações abaixo da altitude de transição, porém determinados programas de contabilidade para contar as horas de voo dos senhores aí, se os senhores não ligarem o Land Lights abaixo de 10.000 pés, ele provavelmente vai penalizar os senhores, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhada na parte externa aqui, ó. Só tirar aqui um pouquinho aqui, só para a gente visualizar aqui, ó. Então, um visual bem bacana aí da nossa aeronave. Beleza, voltar aqui com o piloto automático que a gente está utilizando. Estamos a 31.7 DME, já sintonizados aqui no NDB de NOAA, a 31.0 DME aqui de Caxias, 30 milhas DME aqui de Caxias. Vocês vão me perguntar por que que o nosso CDI está à esquerda. Lembrar que a gente não está balizando através do VOR. A única coisa que a gente está balizando aqui é justamente aqui os DMEs, que é o que apresenta aqui pra gente, ó. A tantos DME, 22.8 DME. Vou lembrar que a gente vai baixar a nossa altitude depois de 22.8 DME. Estamos a 29. Então nesse momento a gente vai voar até o NDB de NOAA, tá ok? E a única restrição que a gente vai utilizar é essa agora, depois de 22.8 DME. Nós estamos a 27.4, ponto 3, ponto 2 e assim por diante. Olha a restrição de altitude como é importante, justamente por causa essas montanhas aqui, ó. Imagine se a gente baixar demais aqui, a gente está voando por instrumento. Se a gente baixar demais, a gente colide com essa coluna aqui de montanhas, essa cadeia de montanhas aqui, ó. Então por isso que na nossa carta aérea tem essa restrição aqui para ficar acima de 7.000 pés, acima de 6.300 pés. Por isso que é importante, ok? Nós estamos a 24.9. Lembrar que é 22.8 que a gente vai iniciar nossa descida. Vou clicar aqui no VS. Lembrar de voltar ao Alt Celta, ok, pessoal? Senão vai dar problema. Os senhores vão baixar demais a velocidade, a altitude dos senhores. Estamos chegando a 22.8. Ok, 22.8. Vamos baixar aqui um pouco mais, né? Um pouco mais na velocidade. Lembrando que a gente acabou de cruzar Jigsu, então estamos indo para Utbom. Utbom a gente tem que estar acima de 6.300 e Utbom está a 17.8 DME de Caxias. Então 17.8 DME. Daqui a pouco a gente vai cruzar o Utbom. Lembrando que se fôssemos executar uma carta de chegada fechada, nós utilizaríamos aí a Utbom como procedimento,
ok? Ok, já interceptamos aí a nossa altitude correta. Ó, já vamos chegar, ó, estamos muito próximo já ao NDB aqui, ó. Então ali, ó, Utbom. Então nós estamos bloqueando Utbom nesse exato momento, ok? Então lá, 17.8 na carta, 17.8, ok? Então cruzamos Utbom e estamos partindo agora. Estamos partindo agora para Noa, que é o nosso próximo, o nosso último fixo, onde a gente vai curvar, depois que bloquear Noa, a gente vai curvar à direita no 275, ok? Simples assim. Os senhores vão ver que vai começar a girar aqui a minha agulha, não se corta com a agulha girando. Lembrar que isso daí significa que nós iremos bloquear o NDB. Então lembrar que quando a agulha estiver na horizontal, isso significa que a gente bloqueou o NDB. A gente vai iniciar a curva um pouco antes, para tentar pegar o QDR 275. Não quer dizer que aqui é o QDR, tá ok, pessoal? É o seguinte, bloqueou, segue para o 275. Se quiser manter o QDR certinho, não tem problema. Aqui eu simplesmente vou bloquear e curvar no 275. E aguardaríamos logicamente a veturação radar. Ó, eu acho que nesse caso a gente vai passar à esquerda do NDB, não tenho certeza. Se a agulha girar para a direita, é porque a gente vai bloquear, a gente vai passar à esquerda do NDB. Se a agulha girasse para o lado esquerdo, nós passaríamos à direita do NDB. Acredito que nós vamos passar à esquerda do NDB, ó, e é mesmo. Ele está girando para a direita. Se a gente olhar no mapa aqui, ó, cadê o NDB? Olha aqui, nós vamos passar à esquerda do NDB justamente agora. Lá, ó, girou, eu vou curvar para o 275. Ó, girou, eu vou curvar para o 275 e aguardaríamos a veturação radar aí do nosso controle de tráfego aéreo. Estou curvando 275. Vou até tirar aqui, ó. Então nesse momento específico curvou no 275. Aguardaríamos o controle de tráfego fazer a nossa veturação radar, ok? Então aqui nós finalizamos a nossa videoaula com essa carta está aberta, ok? E aí a gente parte agora para a nossa próxima fase, que são as cartas de aproximação por instrumentos. E aí a gente vai fazer várias aproximações e finalizaremos depois o módulo com a carta, ou melhor, as esferas, ok? Então nesse momento nós estamos aqui, ó, nessa situação aqui, ó, estamos voando nessa direção, aguardando veturação radar. Espero que os senhores tenham gostado dessa videoaula e até a próxima, se Deus quiser.